Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja derramada sobre você, que as ricas bênçãos dos céus recaiam sobre a sua casa e que a bondade do Senhor venha encher o teu coração. É uma alegria estarmos aqui de novo para darmos agora continuidade à nossa série de estudos do livro de Juízes. Semana passada a gente iniciou essa série. Você que está nos acompanhando agora, você pode clicar aqui em cima depois, eu não sei se vai aparecer desse lado ou desse aqui, mas eu vou colocar um cardzinho para você poder clicar e depois assistir a nossa primeira aula dessa série, que foi uma introdução geral sobre o livro de Juízes. Ali eu expliquei um pouco sobre o que trata o livro, quais são os temas principais dele, o que eram os juízes, né? Porque esse é o grande assunto, né, ao longo desse livro, inclusive é o próprio nome, né, do livro mesmo, e algumas lições gerais que a gente pode tirar olhando assim um relato panorâmico, né, o retrato, olhando um recorte panorâmico do livro de Juízes. Então, uma aula que vai servir para abrir aí o seu entendimento sobre esse texto. E é muito importante para que depois você possa acompanhar as outras que virão a partir de agora, sobre cada um dos personagens que nós vamos destacar aqui para estudarmos. E hoje, segunda aula, nós vamos estudar a vida do nosso primeiro juiz aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma aula que vai edificar você. E um aviso também importante: quando acabar aqui a minha fala, não feche o vídeo, porque no final nós temos uma pequena surpresa, né? Eu venho falando, né, desde a semana passada, falei também nos cultos enquanto eu anunciava, que essa série vai ter algumas surpresas. E hoje nós vamos começar apresentando aí a primeira delas. Tenho certeza que você vai gostar muito, vai te ajudar também a notar e a estudar coisas no texto também, receber revelação do céu para edificar a sua vida. Amém, meu irmão e minha irmã? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse tempo e entregando nas mãos do Senhor esse nosso estudo. Já deixa aí preparado então a sua Bíblia, seu bloco de anotações, seu caderninho. Sempre anote, amados. Tenha esse hábito, quando você estiver estudando a Bíblia, marcar aquilo que for te chamando a atenção. Eu inclusive digo a você também para fazer isso nas pregações, né? Quando você estiver ouvindo uma ministração, seja do pastor ou de uma outra pessoa, para você estar marcando aquilo que Deus for falando com você. Talvez você não tenha a concentração suficiente para anotar tudo. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade, né, de ir anotando tudo e prestar atenção ao mesmo tempo. Mas sempre tem aquele trecho, aquele momento, aquela fala que toca o teu coração, que vai de encontro com algo que você está passando. Então você anota ali, depois você chega em casa, medita naquilo novamente. Faça isso também nesse estudo, amém? Vamos orar então, entregando ao Senhor esse tempo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo da Tua Palavra, mais um estudo dessa série de Juízes. Senhor, nós pedimos, abra o nosso entendimento. Usa também a minha vida, Senhor, nesse momento para instruir os Teus filhos nessa lição. Que seja, Pai, realmente algo proveitoso, algo que venha gerar edificação, continuar a edificar aquilo que o Senhor tem construído na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela IMEF, uma igreja que ama e preza pela Tua Palavra, e que nós possamos sempre ser assim, Senhor. Não um povo conduzido de acordo com os ventos dos modismos, mas de acordo, ó Pai, com o que a Tua Palavra nos ensina. Nós queremos ser um povo, ó Pai, realmente conduzido, como diz lá no Salmo 119, pela Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, entregamos esse tempo então, te pedimos a Tua bênção, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos então ao texto da nossa aula de hoje. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Juízes capítulo 3. Abre aí. Enquanto isso eu vou também abrindo aqui o material da nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre um juiz chamado Otiniel. Ou em outras versões, eu vi uma versão, eu não me lembro agora se foi NVT ou a nova tradução na linguagem de hoje, que é Otoniel. Então esses dois nomes
Se na sua Bíblia não estiver Otiniel, como está na minha, tiver Otoniel, não fique preocupado, sua Bíblia não está errada. São duas maneiras de você traduzir o nome do nosso personagem de hoje. Otiniel, que foi aí então o primeiro juiz que foi relatada a sua história nesse livro que nós estamos estudando. Na semana passada a gente estudou um trecho do capítulo 2 e o nosso texto de hoje está no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 11. Abra aí a sua Bíblia, nós vamos estudar então a história, a vida de Otiniel. E aí uma curiosidade antes da gente fazer a leitura, o livro de Juízes trata aqui no capítulo 3, do versículo 7 até o 11, é a única passagem que você vai ver falando sobre a vida de Otiniel. É o único relato que nós temos a respeito da vida desse homem, mas você vai perceber ao longo dessa lição que foi um homem que teve uma importância muito grande e ele é descendente, ele é da família de um outro homem de Deus que é bastante conhecido, e você vai perceber isso daí aqui na nossa leitura. Pois bem, Juízes, capítulo 3, versículo 7, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Azerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Somente até aqui. Esse pequeno trecho das Escrituras nos apresenta então aí quem era Otiniel, de que família ele pertencia e contra que rei ele precisou lutar. Nós percebemos aqui logo de cara, e aí eu quero dar uma palavra de introdução aqui para vocês. Conforme nós vimos na aula anterior, o povo de Israel viveu altos e baixos durante o período dos juízes, e ficou muito marcado isso. O povo estava em pecado, o povo caía em escravidão, e eles então, depois de um período de muita dor, se arrependem. E quando eles se arrependem, eles clamam ao Senhor pedindo um libertador, que pudesse tirar eles daquela condição. Deus então levanta uma pessoa, consagra aquela pessoa como juiz de Israel, e aquela pessoa então trabalha para que o povo seja liberto daquele jugo de escravidão, e durante a vida daquele juiz, o povo caminha debaixo da paz do Senhor. Só que aí o juiz morre, o povo se desvia de novo, e aí começa de novo toda aquela história de altos e baixos. Otiniel, ele vem então, surge na história durante um período de escravidão do povo judeu. Nós vemos que em Êxodo, o Senhor tira aquele povo da escravidão do Egito, o Senhor tira aquele povo de uma terra estranha, liberta-os e faz eles caminharem durante o deserto, no deserto durante 40 anos, e aí depois desse período de caminhada, eles entram na terra prometida. Eles estão na terra prometida, eles estão na terra que Deus preparou para eles, e perceba, mesmo na terra prometida, o povo cai e se torna escravo dentro de um ambiente favorável. E aí a gente percebe na leitura do texto que eles abandonaram o Senhor para servir a quem? Baal e Astarote. E aí eu preciso falar isso de novo, foi uma informação que eu dei na última aula também. Por que o povo adorava Baal e Astarote? Por que motivo? O motivo é simples. Baal era considerado o deus que governava sobre o clima. Lembra que eu falei isso na aula passada? Baal governava
de acordo com o entendimento dos pagãos, Baal era quem mandava a chuva, Baal era quem mandava sol, Baal era quem governava os ventos, o clima. Então, para ter uma estação correta e favorável, adorava-se Baal na expectativa de que ele fosse mandar chuva, sol, vento favorável, frio, calor. Ele governava sobre isso, de acordo com o entendimento dos pagãos. E Astarote? Astarote era a deusa que tornava a terra proveitosa, que tornava a terra uma terra boa. Então, olha o que o povo de Israel faz. O Senhor opera todas aquelas obras maravilhosas e eles abandonam o Senhor quando chegam na terra prometida, porque eles caem no engano de achar que Deus não é suficiente. Então eles começam a adorar Baal, porque a gente só vai ter chuva se adorar Baal, a gente só vai ter terra boa se adorar Astarote. Então eles caíram naquilo. E aí eu quero convidar você para ler o texto que não está em Juízes. Pega a sua Bíblia aí, folha um pouquinho para trás. Vamos lá para Deuteronômio. Abre aí a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28. Vou fazer uma leitura aqui de um trecho que está lá no capítulo 28. Olha só uma coisa aqui, a partir do versículo 9, acompanhe comigo aí, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9, diz assim: o Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos. Para aí só um instante, esse texto, ele faz parte da aliança que Deus estava firmando com o seu povo. Então o Senhor estava consolidando aquela aliança e definindo para eles quais eram os preceitos dessa aliança. Vamos continuar aí, versículo 10. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos, vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhes ordeno para guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. Olha isso. Na aliança que Deus estabelece com o seu povo, Ele declara ali: eu vou abençoar vocês no fruto do ventre de suas mulheres, no fruto dos animais que vocês vão criar, vou abençoar o solo de vocês, e Ele ainda acrescenta: vou abrir o meu tesouro, o céu, e derramar as chuvas que vocês precisam. Deus firma isso em aliança. E aí quando o povo entra na terra prometida, o que eles fazem? Abandonam essa aliança. Deus falou: vou abençoar o solo, vou abençoar os animais, vou mandar a chuva. E aí o que o povo faz? Vamos para Baal, porque é Baal que manda a chuva. Vamos para Astarote, porque Astarote abençoa o solo. Aí deu ruim. Aí o povo se tornou escravo. Deus então permite que aconteça o que Deuteronômio 28 também vai dizer depois. O que acontece quando o povo abandona os mandamentos do Senhor? Vale a pena você ler. Lê depois aí Deuteronômio 28, que você vai perceber muito bem como que era a aliança que Deus tinha com o povo judeu. Então, servir aquelas entidades significava buscar atalhos espirituais e abandonar a confiança no Senhor. Só que quando nós buscamos atalhos na nossa vida, geralmente a coisa não acaba bem. Quando a gente procura dar jeitinho na nossa vida com Deus, na nossa vida de santidade, geralmente não acaba bem. E aí perceba, repito, o povo se tornou escravo, mesmo estando em um ambiente favorável. E aí eu vou dizer para você, às vezes a gente está aqui num ambiente favorável também. Eu estou aqui na nossa igreja.
Talvez você está aqui toda semana, todo domingo, está aqui caminhando com a gente. Você está num ambiente que é favorável. Estar no ambiente da igreja é estar num bom ambiente. A gente sabe que pessoas vêm para cá com as suas dificuldades, com as suas mazelas. É um ambiente que tem pessoas imperfeitas, mas é um bom ambiente. A gente está caminhando com Deus, está sendo edificado. Mas estar num bom ambiente não significa que vai tudo se dar bem na minha vida, só por eu estar nesse ambiente. Todo domingo eu estou na igreja. Olha, eu moro na terra prometida. Olha, Deus fez uma aliança. Só que é o seguinte: se o meu coração não for um coração quebrantado, um coração obediente, um coração disposto a fazer aquilo que Deus deseja, vai dar ruim, vai dar problema. Não é o ambiente só que vai ditar o rumo da sua vida. Então o povo estava num ambiente favorável, mas se tornou escravo dentro desse ambiente favorável, e se tornaram escravos e ficaram sob o domínio de um rei pagão, Uzan-Risataim, nome bem trava-língua, né? Durante 8 anos servindo como escravo a esse rei. Então não busque atalhos para aquilo que Deus tem para você. Quebra de princípios para alcançar o que almeja. Eu falei isso acho que na semana passada, eu não lembro agora se foi na quinta profética ou se foi na aula aqui. A gente não precisa quebrar princípios para ter um bom casamento, a gente não precisa quebrar princípios da palavra para ter bons filhos, a gente não precisa quebrar princípios da palavra para ter uma boa vida financeira, a gente não precisa quebrar princípios da palavra para ser feliz nessa vida. Isso é um engano. O povo pensou que quebrando princípios, abandonando as ordenanças da aliança com Deus, eles teriam uma vida melhor. Mesmo engano, é um engano tremendo. Então, vamos agora conhecer então a vida de Otiniel. Apresentei para vocês qual era o contexto que ele chega, né? E agora eu quero destacar nessa lição 3 lições. Nessa lição, 3 lições que nós podemos aprender sobre a vida de Otiniel, que podemos trazer também para a nossa caminhada hoje. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o legado familiar, recebido por Otiniel. Você percebeu aqui na leitura, né? Vamos voltar lá para Juízes 3, o texto que nós lemos, no versículo número 9, olha só o que diz aí, Juízes 3:9. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz. Kenaz não é um homem muito conhecido, não é verdade? Mas Kenaz era irmão de quem? Caleb. E Kenaz era mais novo que Caleb. Otiniel era sobrinho de Caleb. Quem era Caleb? Caleb foi um companheiro de Josué durante um período muito importante na história do povo. Quando o povo estava quase entrando na terra prometida, quando o povo já estava ali perto, já podendo ver diante deles aquele território, é enviado ali adiante deles 12 espias. E aí 12 espias entram na terra para espiar o que tinha lá, para ver se a terra era boa, coisa e tal. E aí 10 dos 12 voltam dizendo o seguinte: não vamos entrar, tem gigante lá, o negócio é complicado, é difícil. E aí outros 2 espias voltam dizendo o seguinte: vamos entrar porque a terra é maravilhosa, tudo que planta nasce, a terra é boa, os frutos da terra são espetaculares, vamos entrar porque a terra é nossa, essa é a terra que o Senhor nos deu. Quem eram esses 2 espias? Josué e Caleb. Caleb era um homem muito valente, Caleb era um homem que construiu um grande legado espiritual, um legado de vitória, um legado de coragem, que perdurou aí durante um bom tempo no meio do povo. E tanto que a gente olha hoje, né, para Caleb e enxerga nele uma referência. Esse era o legado familiar que Otiniel tinha. Otiniel, além de ser chamado por Deus para ser o juiz naquele momento, o libertador do povo naquele momento, Otiniel tinha um legado familiar que ele tinha em suas mãos. Ele estava ali
e tinha que honrar também o legado de Caleb. Ele olhava para trás, ele tinha um exemplo de Caleb, um homem corajoso, um homem que não temia os desafios da caminhada. E Otiniel então tem esse legado. Percebemos também que Otiniel honrou esse legado recebido de Caleb. Otiniel foi um homem valente, temente a Deus e vitorioso nas batalhas que travou. E aí eu trago aqui para nós, para o nosso contexto hoje, o que nós temos feito com o legado que recebemos. Olha aqui essa igreja. Eu falava até sobre legado na semana retrasada. Olha aqui a igreja que chegou até nós. Nós somos hoje uma geração que faz parte da EMF. A EMF tem aí seus 20 anos de história. E hoje esse legado todo que foi construído chegou em nossas mãos. E aí eu pergunto para você, o que nós temos feito com esse legado? Eu como pastor tenho minha responsabilidade nesse legado. E você como discípulo dessa casa também tem responsabilidade nesse legado. O que nós vamos fazer? Qual será a marca da nossa geração quando as gerações futuras olharem para esse tempo de agora? Olha, a geração de 2020 da IMEFRE foi uma geração que... E aí o que eles dirão? Ou também eu posso destacar qual é o legado que você recebeu da sua família. Talvez você seja alguém que é filho de um homem ou de uma mulher de Deus, um homem que orou muito, uma mulher que intercedeu muito, que perseverou. O que você vai fazer com esse legado que chegou até suas mãos? Mas talvez você pode olhar e falar assim, pastor, eu sou o único convertido da minha família. Pois bem, você recebeu um legado até então de desvio, um legado até então de confusão, estavam perdidos, e agora você tem a oportunidade de iniciar uma nova história na sua família. Como nós lidamos com o legado que temos? Otiniel foi um homem que honrou o legado que recebeu de Caleb, foi um homem que honrou o legado que recebeu da parte de Deus. Pois bem, vamos avançar então para o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto, a segunda lição que nós podemos tirar aqui, baseada na vida de Otiniel, é que Otiniel era cheio do Espírito Santo. Quero fazer aqui a leitura então com vocês. Pega aí novamente sua Bíblia, capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz aí o versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, sobre Otiniel, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Olha só, Otiniel foi cheio do Espírito Santo. Todos os juízes que Deus levantava, diz a palavra que era cheio do Espírito Santo. Todo homem, toda mulher que Deus levantou para governar como juiz sobre Israel, não sei se governar é a melhor palavra, mas para conduzir o povo como juiz sobre Israel, recebia do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí hoje nós vivemos um tempo que é o cumprimento de uma promessa lá escrita em Joel, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, sobre todos os discípulos. Hoje, tanto eu como você, somos cheios do Espírito Santo de Deus. E aí eu quero fazer uma leitura aqui, que eu fiz a anotação, de um homem de Deus chamado T.J. Bach. Ele diz o seguinte: o Espírito Santo anseia te revelar as coisas mais profundas de Deus. Anseia amar por seu intermédio. Anseia operar através de você. Pelo bendito Espírito Santo, você pode ter força para toda tarefa, sabedoria para todo problema, consolo para toda tristeza e alegria no serviço superabundante do Senhor. Olha que coisa tremenda! O Espírito Santo de Deus quer amar através de você. O Espírito Santo de Deus quer operar através de você. O Espírito Santo de Deus quer impactar esse mundo através de você. Todos nós somos cheios do Espírito Santo não para ostentarmos isso,
Não é apenas para termos isso dentro de nós. E aí às vezes a gente pede, né? Senhor, venha me encher, enche-me Deus, derrama do teu Espírito sobre mim. E aí a gente fala em línguas, e aí a gente pula, a gente chora, a gente se ajoelha, cai no chão, aquela coisa maravilhosa. E aí o que a gente faz com isso? O que nós fazemos com isso? Saiba que o Espírito Santo de Deus nos enche para que nós possamos ser instrumentos. Otiniel foi cheio do Espírito Santo, não para se posicionar diante de Israel e dizer o seguinte: eu sou cheio do Espírito Santo e vocês são rebeldes. Não, ele foi cheio do Espírito Santo para conduzir o povo rumo à vitória. Ele foi cheio do Espírito Santo para conduzir o povo rumo à libertação. Ele foi cheio do Espírito Santo para conduzir o povo para saírem daquela lama e voltarem para aquilo que Deus tinha de fato para eles. Tirar eles daqueles 8 anos de escravidão e vencer Cusã-Risataim, vencer o rei da Mesopotâmia, vencer aquele que oprimia o povo. E assim é nós hoje também, amados. O Senhor nos enche do Espírito Santo, sabe para quê? Para tirar pessoas da morte, para tirar pessoas de vícios, para tirar pessoas de uma vida sem significado, para tirar pessoas do poder das trevas e do pecado, para conduzi-las até a salvação que há em Cristo Jesus. É para isso que nós somos cheios do Espírito Santo. E nós aprendemos com Otiniel isso. Tanto eu como você precisamos ser cheios do Espírito Santo. E aí eu estou lendo um livro chamado Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo, de um autor cristão chamado Timothy Keller. E ele fala uma coisa que é sobre pregação, mas que serve para várias outras coisas na nossa caminhada com Deus. Tem uma parte do livro que ele fala assim: o que difere a pregação ruim da boa pregação e da pregação excelente? Aí ele declara o seguinte: a boa pregação depende do pregador, do preparo do pregador, o estudo dele, a maneira como ele apresenta para a igreja, a maneira como ele fala, toda a dedicação do homem ou da mulher que está pregando. A boa pregação, ela se diferencia da ruim pelo preparo do homem. E aí isso serve para pregação, serve para louvor, serve para dança, serve para ação social, serve para intercessão. O que vai diferenciar o ministério ruim do ministério bom é o preparo. Só que aí o que vai diferenciar o bom do excelente? Aí Timothy Keller vai dizer: é a ação do Espírito Santo. Eu posso vir aqui e ser um bom pregador, mas a pregação ser excelente, ela depende da ação do Espírito Santo. Aí já não depende de mim mais. Eu faço a minha parte, até a parte que me cabe, de anunciar a palavra. Você faz a sua parte, até a parte que lhe cabe, dar um conselho, dar uma aula, discipular alguém, abraçar alguém. Só que o que vai tornar aquilo que é bom em excelente é a unção do Espírito Santo na sua vida. E aí, amados, nós não podemos negligenciar isso. Nós precisamos buscar mais do Espírito Santo de Deus sobre nós. E nós vemos isso na vida de Otiniel. Otiniel não foi só uma pessoa boa para si mesmo, ele foi excelente na geração dele, porque o Espírito Santo de Deus operava através dele. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui. Otiniel foi cheio do Espírito Santo. E agora nós chegamos ao terceiro e último ponto da nossa lição aqui, que é discernindo o tempo de todas as coisas. A terceira lição que nós aprendemos aqui na vida de Otiniel é a discernir o tempo de todas as coisas. Você vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Acompanhe aqui comigo o versículo 11, olha só. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Uma coisa interessante sobre a vida de Otiniel é o que eu falei aqui na semana passada. Nós temos duas classes de juízes. Quando nós lemos o livro, a gente percebe isso. A primeira delas, a mais conhecida, é o juiz guerreiro, que é aquele que levanta o povo e conduz ele para a batalha. É um juiz que vai para a batalha, vai para a peleja. Otiniel foi um juiz guerreiro, Gideão foi um juiz guerreiro,
Sansão foi um juiz guerreiro, a gente tem outros aí também. Otiniel foi guerreiro. Só que no versículo 11 nós temos uma informação, que durante 40 anos o povo de Israel ficou debaixo da paz do Senhor. Otiniel continuou sendo juiz durante aquele período e depois ele morre. Ou seja, Otiniel, ele foi guerreiro, mas depois ele se tornou aquilo que nós chamamos de um juiz administrativo, um juiz que ajudou o povo a permanecer no caminho que deveriam estar. Olha que interessante aqui essa lição. A gente precisa ter discernimento na nossa vida para entender que tudo tem um tempo determinado na nossa vida. Às vezes a gente experimenta algo, experimentou algo há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e aquilo foi maravilhoso naquele momento. Aquilo foi providencial naquele momento. Aquilo foi necessário naquele momento. Entenda, a guerra foi importante naquele momento na vida do povo e na vida de Otiniel, porque o povo estava escravizado e tinha que ir para a batalha. Então eles foram e venceram. Só que depois da batalha veio um período de paz. No período de paz eu não preciso de guerra. No período de paz eu não preciso de enfrentamento. No período de paz eu preciso cultivar essa paz. E Otiniel soube fazer essa transição de guerreiro para administrativo. A gente precisa também discernir o tempo das coisas de Deus para a nossa caminhada. Às vezes, meu irmão e minha irmã, você teve uma experiência que foi impactante na sua vida 10 anos atrás. Só que isso não impede de Deus fazer hoje coisas novas, coisas diferentes. Às vezes a gente fica muito preso ao passado e a gente passa a pensar que Deus só age daquela maneira porque foi assim que Ele agiu no passado. Deus só faz daquela maneira porque Ele agiu assim, daquela maneira, há X tempo atrás. Só que, meus irmãos, Deus é Deus de novidade. Deus é Deus que faz coisas novas. Ele levanta novas pessoas, Ele dá novas estratégias, Ele dá novas direções baseados no mesmo princípio. O princípio não se altera, mas a multiforme graça de Deus, ela opera de diversas formas. Então, a gente não precisa ficar preso a um determinado tipo de música, a um determinado tipo de liturgia, a um determinado tipo de falar, a um determinado tipo de reuniões, porque Deus vai operando coisas novas com o passar do tempo. E a gente tem essa lição preciosa na vida de Otiniel também. Otiniel não ficou preso só ao tempo de guerra, ele soube entender os momentos novos que Deus estava providenciando para a vida dele e para a vida daquele povo. Então, amados, essas são as 3 lições que nós podemos aprender com a vida desse juiz chamado Otiniel. Recapitulando aí para você, primeira delas, Otiniel tinha um legado familiar muito grande e ele honrou esse legado. Nós temos honrado o legado que o Senhor tem entregue em nossas mãos? Segunda lição, Otiniel foi cheio do Espírito Santo. Precisamos buscar isso para as nossas vidas hoje também. E uma terceira lição, Otiniel soube discernir o tempo de todas as coisas. A gente precisa disso para nós também. Então, meus irmãos, que nós possamos guardar essa lição, que sirva para edificar a sua vida. E eu quero ainda deixar um pedido para você. Nós vamos já orar para encerrar a nossa aula. Lembrando, não feche o vídeo, por favor. Depois da oração, tem uma surpresinha aí, pequenininha para você, ao fim desse vídeo. Então não fecha, que ainda não acabou. Mas eu quero te fazer um outro pedido. Deixe a sua curtida aqui no vídeo, quando terminar essa aula. Deixe também um comentário. Aqui embaixo, do lado aí você está comentando, né? Tem um chat aí, você talvez esteja interagindo no chat. Mas quando o vídeo acabar, aqui embaixo tem uma parte para comentários. Deixe seu comentário. Comente ali o que você achou mais interessante na aula. Se de repente você tiver alguma sugestão, deixe também essa sugestão. E por favor, compartilhe também esse vídeo. Mande para outros irmãos em Cristo. Mande para alguma pessoa que você percebe que quer aprender mais da palavra. Uma pessoa que quer estudar um pouco mais. Vamos também divulgar o canal da nossa igreja aqui no YouTube.
todo esse conteúdo é para edificar você. Aqui no canal do YouTube tem pregações, tem cultos, tem estudos, tem reflexões. Nós estamos aí preparando algumas coisas novas também para dar uma movimentada ainda maior no canal. Esse canal é para alcançar vidas e edificar pessoas. Então vamos aproveitar isso. Isso é algo que não pertence ao pastor, não pertence a Natane, pertence a toda a igreja. Então compartilhe, vamos ajudar aí para que o canal da nossa igreja seja realmente instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Vamos orar então agradecendo? Feche seus olhos aí onde você estiver. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor amado, muito obrigado por esse tempo de aula, esse tempo tão precioso que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que nos acompanha nessa transmissão. Que esse tempo de estudo seja sempre assim, edificante, ó Pai, que venha despertar algo no nosso coração e que a gente possa sempre, Senhor, caminhar nessa direção, na direção da instrução, do interesse, ó Pai, das coisas do céu e que a gente possa ser santo como a Tua palavra nos ensina a ser, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família e que possamos, Senhor, ser instrumento de bênção nesse tempo, na vida daqueles que nos rodeiam, na vida daqueles que nos cercam. Muito obrigado por esse tempo, nós oramos assim te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todo sempre. Amém, amém e amém. Não feche o vídeo, tem uma surpresinha para você a partir de agora. Fiquem todos na paz. Bom, depois dessa palavra ministrada pelo pastor, o que podemos aprender e gravar para a nossa caminhada? Bom, gostaria de estar lendo com vocês Juízes, capítulo 3, versículo 7 até o 10, que diz assim: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Zerá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram esse rei durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Bom, eu vou trazer aqui para vocês 3 tópicos que me marcaram muito nessa palavra. O primeiro deles é o pecado. Aqui a gente vê claramente que o povo de Israel estava totalmente debaixo do pecado, se esqueceram até do Senhor. Uma coisa que podemos destacar aqui é que o pecado nos afasta de Deus. O pecado não agrada a Deus. A amizade com o mundo é a inimizade com Deus. Uma coisa que eu tenho me perguntado bastante nessa palavra aqui: temos vivido uma vida realmente que agrada ao Senhor? Ou estamos como Israel, debaixo do pecado, uma vida que totalmente desagrada a Deus? Que venhamos a partir de hoje agradar a Deus, fazendo a vontade dEle, caminhando sobre a vontade dEle. Segundo tópico dessa palavra é que temos um amigo fiel ao nosso lado. Um amigo que está independente da situação. Mesmo com todas as coisas que fizemos, mesmo sobre o pecado de Israel, Israel clamou ao Senhor. E o Senhor, com sua bondade e sua misericórdia, ouviu Israel, trazendo um libertador, que assim os libertou. Então, eu não sei como você está se passando agora, não sei como está sendo o seu momento, mas eu creio, tem um Deus te chamando, que venhamos dar mais prioridade ao Senhor, pois é Ele que cuida de nós, independente do que somos, independente do que fazemos. Ele não olha para o que fazemos, mas olha para quem nós somos. E somos filhos dele. Ele, como nosso Pai, Ele quer cuidar de nós. Que venhamos ir a esse refúgio, pois o Senhor é nosso refúgio.
e só nele podemos confiar, pois ele é fiel. E o terceiro tópico aqui nessa palavra que me chamou muita atenção foi o versículo 10, que diz que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. E quando eu li essa palavra, eu lembrei logo de Timóteo. Vamos estar abrindo rapidinho Timóteo? Timóteo 4, versículo 15 ao 16. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Bom, uma coisa que eu gostaria de destacar nessa palavra aqui é que nós somos a Bíblia que o mundo lê. É através de nós que alguém pode conhecer Jesus. Que sejamos instrumentos nas mãos dele, fazendo assim a vontade dele. Que a partir de hoje venhamos a caminhar nos caminhos do Senhor. Que venhamos fazer a vontade dele. Que a vontade dele prevaleça para todo sempre. Que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração e eu deixo para vocês. Espero que seja a bênção para a vida de vocês. Fiquem na paz.